Qual foi a principal transformação do HSML nos últimos 2 anos? Na minha concepção, é um fundo de shoppings com algumas peculiaridades em relação aos demais, então Sim. a tese de investimentos é muito pautada em 3 grandes pilares. O primeiro deles é o controle em relação, né, em termos de participação em relação aos ativos que compõem o portfólio do HSML, diferentemente de outros fundos de shoppings que preferem ser minoritários, mas além disso, uma gestão ativa, né, muito consistente ali junto com a parceria com a Alkia, e também, né, a possibilidade de diversificação. Né? Então, mesmo assim, mesmo com essa característica de controle, o portfólio do HSML ainda é bem diversificado. Mas, enfim, o que você poderia trazer aqui para a nossa audiência de transformações que o fundo passou aí nos últimos tempos? Nos últimos tempos, o objetivo nosso, e não só nos últimos tempos, né, é uma prioridade nossa, talvez até mais do que buscar o crescimento como prioridade, é a entrega de resultado. Né? É a dedicação do time de gestão, assim como a nossa empresa de shopping centers, a Alkia, em tirar o máximo do resultado operacional dos ativos. E assim a gente tem feito desde a oferta do fundo em 2019. Isso é observado no crescimento do resultado dos ativos nos últimos anos. Então, o que nós temos feito desde então e também mais recentemente, depois da pandemia, é mostrar para o mercado esse ganho de valor que tem acontecido nos ativos, em especial, mais recentemente, a venda que nós fizemos de uma participação minoritária do Maceió, que na época nós chamamos a atenção do mercado. O investidor que tinha entrado no IPO do HS Malls no final de 2019 tinha comprado o Shopping Maceió a 270 milhões de reais, e nós vendemos uma participação minoritária no ativo no início do ano passado a mais 700 milhões de reais. Então, essa é a prioridade da gestão, esse é o objetivo principal do fundo, é começar desde o IPO, carregar esse ganho de valor no ativo para também dar margem para fazer movimentos no futuro, numa situação onde os fundos imobiliários eles tendem a evoluir mais do que a receita recorrente da operação, mas uma combinação da receita de operação com os ganhos de resultado de vendas que acontecem pontualmente. No nosso caso em especial, porque o fundo tem essa característica de fazer o investimento somente no controle e ter a governança plena dos ativos, nós temos a vantagem de conseguir fazer vendas de participações minoritárias pontuais em estruturas como foi feita no Maceió, onde nós inclusive conseguimos colocar uma opção de recomprar, né, de comprar aquela participação minoritária no futuro de volta, porque obviamente faz total sentido para o fundo continuar apostando em ativos que nós entendemos que não chegaram no limite do seu potencial de crescimento que justifique um desinvestimento permanente, que é o caso do Maceió. Então, é esse foco na entrega operacional, crescimento orgânico também. Recentemente fizemos compra de participação de investidores minoritários em um ativo, já tínhamos falado no passado sobre expansões, então recentemente aprovamos, feito pela equipe interna da HSI de desenvolvimento, a expansão do Uberaba, um ativo que nós compramos 2 anos e meio atrás por 330 milhões de reais, e que fizemos recentemente também uma venda de participação minoritária, isso poucos meses, talvez 2 anos após a aquisição, já por um valor significativamente maior. Então, esse é o objetivo, né, de continuar gerando esse valor nos ativos, esse ganho de capital, para poder ter o máximo de margem de resultado e manobra para entregar, de acordo com a nossa expectativa também da relação do valor de mercado dos fundos imobiliários com a situação macro do país, o dividendo ideal para o nosso cotista. E antes de passar até para o professor Baroni, queria aproveitar esse tópico que você citou sobre a pandemia, né, de lá para cá, de fato, um crescimento muito consistente do portfólio do fundo, e também de outros shoppings, de modo geral, que a gente acompanha aqui no mercado. Você vê alguma mudança, né, estrutural dos shoppings de lá para cá? O que nós vemos já faz algum tempo é uma mudança estrutural do consumo, né? E, consequentemente, da performance dos shopping centers. Então, tem essa questão que o mercado fala, principalmente nos Estados Unidos, secular,
do estímulo ao consumo. Hoje as pessoas são estimuladas a consumirem de uma maneira muito mais intensa do que eram há anos atrás, quando não existia o online, a rede social, os canais de YouTube, etc. Então, hoje ele consegue, o algoritmo, né, ou aquela plataforma consegue identificar os desejos e os objetivos individuais e trabalhar isso de maneira muito eficaz. Então isso necessariamente tem tido consequência no consumo, seja no online, seja no offline, no shopping center, no varejo de rua. Então nós na HSI nós somos extremamente otimistas olhando o longo prazo para consumo e consequentemente para varejo. Isso tem aparecido nos últimos anos, depois da pandemia, esse crescimento super acelerado de vendas, e isso deve continuar. Obviamente existem flutuações dependendo da situação econômica daquele país. Hoje com juros a 15%, a gente pode falar isso mais para frente, inevitavelmente o consumo começa a ceder, mas continua sendo um consumo positivo ano sobre ano, e justamente porque essa é uma tendência de longuíssimo prazo, né? Esse estímulo. O algoritmo ele vai te perseguindo até você cumprir aquele desejo, ou simplesmente desistir, mas ele precisa entender que você desistiu de verdade, né? Senão ele vai continuar te instigando até que você realize aquele objetivo, e o prazer, né, o rush hoje de você realizar aquele objetivo, ele é até maior do que era no passado. Então você fica naquela busca por esse consumo frequente, que é onde, obviamente, as empresas têm feito muito dinheiro. As empresas de rede social, elas são empresas de marketing no final, né? Sim. E começaram a fazer muita receita, até a própria Amazon começou a fazer dinheiro de verdade quando entrou no marketing. Então, é um pouco isso. Professor Baroni, queria também colher suas percepções aí em relação a esse tópico, e fica à vontade também para fazer qualquer pergunta aqui para o Felipe. Vamos juntos. Legal. Eu queria muito ouvir a visão do Felipe, né? Antes da gente entrar em questões específicas, né, de alavancagem, de guidance, né? Eu queria fazer uma outra pergunta para ele no seguinte sentido, né? A gente tem visto o setor de shopping centers, né, negociando aí com descontos patrimoniais relevantes, não só o caso do próprio HS Malls, mas outros ativos muito bons também. Nós temos visto, assim como você mesmo pontuou, Felipe, essa gestão ativa que vem sendo praticada em vários fundos, incluindo o próprio HS Malls. Nós temos visto também algum movimento de, mesmo que os indicadores operacionais estejam positivos, leia-se vendas, leia-se redução de vacância, o próprio resultado operacional líquido mesmo da operação, além de outros, né, aluguéis de mesmas lojas, vendas de mesmas lojas, ou seja, o conjunto da obra ele vem se mostrando positivo da pandemia para cá, inclusive com indicadores melhores do que estavam antes da pandemia. No entanto, Felipe, quando a gente olha o valor patrimonial, tem tido reduções, não só no HS Malls, mas também em outros fundos de shoppings em casos pontuais, justamente por um contexto macro que na hora de você fazer a valoração dos ativos que usam o fluxo de caixa descontado com uma taxa de desconto tão elevada que a gente está vendo agora, está gerando uma assimetria muito grande entre aquilo que é o mundo real e aquilo que é o universo listado dos fundos lá que tem esse viés financeiro também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que está gerando uma dupla camada de assimetria. Uma camada óbvia, que é aquela do PVP óbvio e direto, mas uma outra camada de um VP que também está sendo prejudicado pontualmente por uma questão de juros, de taxa de juros, e não necessariamente de indicadores dos shoppings. Eu acho que isso é importante ouvir um expert, né, ouvir um especialista na área falando e explicando para a turma toda. Isso, Baroni. A razão para o PL, né, o valor patrimonial do HS Malls na última revisão, ter sofrido uma pequena redução foi exatamente o custo de capital. Então, a precificação dos ativos ela é feita considerando uma taxa de desconto da expectativa futura de entrega de resultado. E como houve um aumento significativo dessa taxa entre os períodos, houve também uma redução do valor. E os fundos eles estão negociando, mesmo assim, apesar dos ajustes, né, que aconteceram em fundos que tiveram essas atualizações mais recentes, com descontos significativos. E no final o mercado está pouco sensível, me parece,
ao valor patrimonial, variações do valor patrimonial. O mercado está, nesse exato momento, preocupado com o custo-oportunidade, né? Que são os seus 15%, que é muito difícil competir com uma taxa desse valor, teoricamente livre de risco. Então, o nosso trabalho é exatamente fazer com que o fundo ele esteja preparado da melhor forma possível quando esse custo-oportunidade fica menos atraente e então houver um movimento de investidores por opções de investimento em maior quantidade do que o simples investimento em CDB. E é isso que nós fizemos, inclusive, recentemente no HS Malls e no HSLG, que foi criticado por alguns, mas é exatamente essa visão de longo prazo, né? A HSI ela faz a gestão do HS Malls e do HSLG não olhando o curtíssimo prazo ou o curto prazo, mas a perpetuidade dos fundos. E recentemente, no final do ano passado, nós decidimos discricionariamente, talvez vocês tenham falado sobre isso em algum momento, reduzir a distribuição dos fundos, porque o mercado continua, né, anestesiado ao que os fundos vêm entregando no mês a mês. Então, discricionariamente, nós decidimos diminuir a distribuição desses dois fundos significativamente, esperando uma situação onde o mercado estaria mais pagador por cada centavo distribuído pelos dois fundos. E assim vai acontecer, e assim começou a acontecer, né? Agora, com, teoricamente, o fim do ciclo de alta da taxa Selic, nós decidimos voltar a elevar a distribuição dos fundos e vamos seguir essa elevação até um patamar já definido por nós, obviamente tudo já pré-pensado e pré-estabelecido, e daí iremos aguardar o provável início do ciclo de cortes para fazer uma nova onda de aumentos da distribuição dos dividendos dos fundos. Mas isso porque é o que fazia sentido no momento, né? Não fazia sentido, e nós entendemos para o investidor de longo prazo, a gente ficar queimando o dividendo com pouco retorno de valor do ativo nas cotas negociadas no dia a dia. E eu acredito que no final das contas, quando nós tivermos uma situação de mercado mais favorável, vai ser extremamente positivo para esses dois fundos, porque vocês já viram essa história antes, né? A hora que o pessoal volta para outros mercados, para outras classes de ativos que sejam alternativos, é uma portinha desse tamanho, né? Exato. E todo mundo querendo entrar. Então, ali nós vamos estar entregando mais distribuição e deixando a cota, tanto do HS Malls quanto do HSLG, mais atraentes. Eu queria pedir licença ao Marx, me perdoe, quebrando um pouquinho o protocolo, é só para entender melhor, Felipe, como é que vocês fizeram isso do ponto de vista mais estrutural, né? Uma vez que o fundo ele distribui 95% do resultado, como é que vocês discricionariamente calibraram essa dinâmica de distribuição? Você poderia explicar para a gente? Eu acho que é importante até para o cotista entender como é que vocês descem esse resultado para o fundo, como é que você transita ou não, como é que você tem essa discricionalidade, uma vez que tudo mais constante, você distribui aquilo que transita no caixa. Sim, então isso faz parte de uma mudança na dinâmica que nós entendemos futura dos fundos imobiliários devem operar. Então, a HSI não vê o HS Malls ou o HSLG como fundos que vão entregar somente o resultado operacional, mas é um fundo que vai ficar jogando entre resultado operacional e ganhos de capital. Além, obviamente, da estrutura financeira, né, que inclui a alavancagem. Então, isso dá para o fundo uma flexibilidade muito grande de trabalhar o resultado. Por quê? Porque o HS Malls ele tinha o resultado operacional, mas uma parte significativa já do resultado dele eram ganhos de capital realizados em vendas feitas recentemente. Além, obviamente, de uma dívida, de uma alavancagem que existe no fundo. Então, com essas três variáveis, nós conseguimos dosar para respeitar, obviamente, os 95%, mas incluiu, por exemplo, a antecipação de parte da dívida, dos juros. Mas, obviamente, pensando no longo prazo. É uma dívida que foi paga agora, que não vai ser, obviamente, precisar ser paga no futuro. Com essas variáveis e com esses instrumentos que hoje, por exemplo, a HS Malls tem, né, nessa
talvez mudança estrutural dos fundos originais que eram muito no operacional, e daí também um trabalho de análise para entender os fundos além do resultado operacional, tanto do institucional quanto do varejo, é uma vantagem significativa, né? Porque você consegue fazer esse jogo. E agora nós temos a possibilidade de, no momento certo, seguir com uma elevação da distribuição dos dois fundos. Uhum. Essa estratégia que vocês têm adotado, na minha concepção, é muito interessante, né? Por vezes eu converso com gestores, né, e o pessoal comenta muito que o investidor está muito anestesiado com essa Selic a 15%, então por vezes não faz muito sentido você aumentar significativamente a distribuição agora, porque não é esperado uma melhora da precificação da cota de mercado em função desse aspecto. Isso. Né? E vocês, em específico, né, como você comentou, têm feito aí em alguns momentos, né, antecipação do pagamento das despesas financeiras futuras, em um momento em que o custo, né, da dívida está bem elevado, então é uma alocação de capital bem inteligente, né, na minha concepção, olhando o cenário agora. Né? Sim, o HS Malls está ali no limite da tensão operacional da dívida, né, com a Selic a 15%. Então, um dos motivos também para dosar a distribuição, para preservar resultado do fundo e deixar o fundo o mais saudável possível. Então, para vocês terem uma ideia, com parte da dívida do HS Malls é em CDI. Com a Selic a 15%, se essa Selic em algum momento voltar para 12,5%, que é já previsto para o próximo ano, são 20 centavos a mais ano em resultado. Se vier a 10, são 40 centavos a mais ano. Então, assim, o HS Malls tem uma perspectiva muito positiva, porque além do crescimento operacional, ele vai ter, obviamente, um ganho de resultado significativo por conta da diminuição do custo da dívida. Então, assim, olhando o HS Malls agora como oportunidade, é uma excelente oportunidade. Se não comprar agora, comprar quando? Porque ele está no máximo da tensão, assim como todo o mercado, né? Sim. Mas ele está no máximo dessa tensão de custo, de capital, e isso tende a ficar muito melhor, nós esperamos, obviamente, nos próximos anos.